Olá, esse vídeo é para os curiosos que não sabem da minha vida e me julgam, para aqueles que me conhecem e ainda me julgam e para aqueles que não conhecem saber um pouquinho agora da minha trajetória e eu vou falar para vocês o porquê que eu escrevo errado. Ai, que legal, né? Sempre tem um porquê. Enfim, para começar, meu nome é Kellen e eu trabalho com gestão empresarial e gestão de pessoas, mas eu tinha 18 anos de idade quando eu saí do país. Então, antes disso, eu fui repetente, eu não gostava de estudar, eu gostava de praticar esporte, eu batia nas crianças no colégio. Bom, quem me conhece hoje fala impossível. Sim, eu fui assim, eu sou filha única, mulher, e tenho 2 irmãos homens, então eu cresci no meio desse mundo mais masculinizado e a nossa cultura é assim também. Então você vai aprendendo a se defender. E por mais que meu pai e minha mãe fossem de uma família muito humilde e eles não iam poder pagar a faculdade para Kelly ia ter que tentar uma pública. Eu sempre pensei sim em fazer faculdade, eu queria ser doutora. Então aqui eu vou dividir um pouquinho da minha vida com vocês para vocês entenderem o porquê que eu perdi, tá? A intimidade com o português, a intimidade com a cultura brasileira e amadureci fora do país. Só para vocês entenderem aí, assistirem o vídeo até o final e me fazer perguntas se quiserem. Então, venho de uma família humilde, onde fui criada no meio de 2 homens. No meio, eu sou a menina do meio. Então, eu tenho um que é 2 anos mais velho e tenho um que é 2 anos mais novos, que provavelmente vocês veem fotos, às vezes eu coloco que tô com eles. E foi no interior do Paraná, em Assis Chateaubriand. Essa é a Kellen, filha de Adão, filha de Marlene. Venho de uma família assim humilde e eu tive um núcleo familiar fantástico. Enfim, com 17 anos, o meu pai resolveu ir tentar a vida nos Estados Unidos, porque era o país da oportunidade, como é até hoje. E naquela época, uau, era bem mais fácil de tirar um visto. Tanto é que ele foi, ficou lá 9 meses, voltou, me buscou e me levou junto com ele em 2 dias, tá? Em 2 dias. Me pegou aqui, tiramos o passaporte, fomos na embaixada americana, que na época era só São Paulo, tiramos o visto. Ele falou que queria me levar para os Estados Unidos. Olha que maravilha, não provou nada. Até porque eu tinha 17 para 18 anos, eu não tinha ainda nada no meu nome e fui como realmente dependente do meu pai. Chegou lá, eu não tinha terminado o 3º ano do 2º grau aqui no Brasil. Até porque, como eu disse, eu repeti. Eu repeti a 5ª série, eu repeti a 8ª série. Ou a 7ª, não lembro mais, mas eu repeti 2 anos. E eu era daquela aluna que não estudava para fazer prova, tirava nota boa, mas acabava matando outras aulas que por causa de falta, eu repetia por causa de falta, gente, eu ficava em matéria, assim, ó, 5 matérias. Tem base no que é isso? Enfim, fui para os Estados Unidos com 18 anos de idade. Foi no mês que eu fiz aniversário, que é em fevereiro, que é daqui a pouquinho. Eu fui para os Estados Unidos e comecei minha vida lá. Gente, povo pobre, não fui para estudar, não fui para fazer faculdade, enfim, eu fui para ser chão de fábrica, como todo brasileiro humilde vai para lá. Até mesmo os estudados, conheci lá doutores, advogados, pessoas com mestrado no Brasil, doutorado no Brasil, indo para lá fazer a vida. E eu trabalhei nessa área com várias pessoas. Então, o que aconteceu, gente? Eu fiquei 10 anos nos Estados Unidos. Então, olha só, de 18 anos de idade até 28 para 29 anos de idade, que foi entre 10 a 11 anos, eu amadureci. É a fase que a mulher amadurece. Então, eu amadureci em uma cultura diferente. Eu falava já a língua deles, porque eu fiz high school lá, eu terminei o 3º ano do 2º grau, e aí você tem que estudar mais 1 ano por causa da língua em inglês.
Depois disso eu estudava, trabalhava, enfim, era assim, eu ia, estudava, trabalhava, dormia pouco, tinha que acordar cedo, porque a aula começa lá às 7h20 da manhã e termina às 2h40 da tarde, pelo menos na minha época era assim, o ônibus passava a pegar, eu saía direto para o meu trabalho, trabalhei no setor de limpeza, construção civil, McDonald's, Dunkin' Donuts, não sei se vocês conhecem, em cafeterias, salão de beleza, pinturas de casa. Bom, eu trabalhei em tanta coisa que eu tenho que listar, e eu já tenho até listado isso, de todos os setores que eu trabalhei, que eu cresci, que eu tive experiências de vida. E tudo isso, gente, em inglês. Eu tinha que me expressar, então eu respirava em inglês. Eu comia em inglês, eu olhava em inglês, eu sonhava em inglês. Tudo que eu pensava, e até hoje, se eu assistir um filme em inglês, porque tem só 7 anos que eu tô no Brasil, fora os 5 anos que eu vivi, os 10 anos para 11 anos que eu vivi nos Estados Unidos, eu vivi mais 5 anos no Canadá, em Toronto. Então eu vim pro Brasil, passei 9 meses no Brasil, não me adaptei e fui embora pro Canadá. Então são metade da minha vida, né? Por aí, até voltar, que fazem 7 anos que eu tô no Brasil. Nós estamos em 2020, é janeiro, fazem 7 anos que eu estou no Brasil. E o que aconteceu? Quando eu voltei, eu falava umas palavras horríveis, gente, sério. Como eu ainda falo até hoje, mas hoje eu já não uso mais mim, porque eu parecia índia falando. O meu irmão tirava muita onda da minha cara, fora o meu irmão, a torcida do Flamengo, né? Porque você vê, Kellen, porque aqui dá Ibope se você morou lá fora, independente do que você fez. Então, Kellen morou lá fora, uma menina culta. Eu fico pensando, sério. Eles nem me apresentavam pelo meu nome, tá? Você que morou lá fora? O você era eu, tá? Meu nome, Kellen Castellares Martins. Kellen Castellares é aqui pro meu profissional. Eu era apresentada por ser irmão de alguém, eu não tinha... Você acaba perdendo, né? O povo brasileiro é um povo meio que estranho, ou pelo menos o meio que eu estava. Eu perdi realmente a intimidade com o português. Eu comecei a estudar de novo, porque daí eu vim para ser dona de uma empresa aqui na área de alimentação. E eu precisava aprender a falar, me comunicar de novo com a cultura, gente, brasileira. Era literalmente isso, a minha cultura. Quem é a minha cultura? Como que eu vou gerir todas essas emoções que é extremamente diferente das duas culturas que eu vivi lá fora? E é diferente. Eu falo isso porque eu vivi na pele. Então, é por isso que eu tenho, sim, uma professora de português. Ela corrige, eu ainda escrevo errado aqui. Mas sabe o que é melhor nisso tudo? É que o feito é melhor do que o perfeito. Independente se eu escrevo errado ou não, eu consegui chegar onde eu cheguei porque eu fiz. Porque eu fui para ação. E é isso que eu indico a todos vocês. Aqui é só uma prévia, não resume minha vida. Tô falando só um pouquinho para vocês entenderem. Não é uma desculpa, eu não estou me desculpando por isso, porque eu estudo. Sabe o que falta? Falta base, falta chão, falta fundação, porque os meus professores de português foram bons. Eu que fui a ruim no negócio. Então, fica aqui para vocês uma pequena explicação do porquê das minhas falhas em português. Espero que vocês me perdoem. E avante sempre!